Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Muito boa tarde, meus queridos irmãos de caminhada. Eu sou Flávio Araújo Salazar e estou aqui com vocês em mais um episódio do nosso querido programa Momento Quântico. Esse programa carinhosamente veiculado pela TV Pax, onde nós tiramos alguns minutos para refletir a respeito de conceitos da física quântica, refletir sobre a ciência que explica a espiritualidade, refletir sobre uma nova forma de perceber a realidade, de se posicionar perante ela e, consequentemente, de criar novas possibilidades nesse mar de infinitas possibilidades que é a existência. E graças à física quântica, à mecânica quântica, cada vez que nos aprofundamos mais nesse assunto, nos empoderamos mais da nossa faceta de co-criadores da realidade. Então, até agora nós estudamos alguns conceitos, o colapso da função de onda, olhamos brevemente, vamos estudar mais a fundo o colapso nos próximos programas e hoje vamos dedicar alguns minutos para entender um fenômeno da mecânica quântica que é tido como sendo um dos mais bizarros, vamos dizer assim, mais esquisitos, e por isso é classificado como sendo uma das esquisitices da mecânica quântica, da física quântica. Esse fenômeno chama-se emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico. Recapitulando então, alguns programas atrás, a estrutura que forma essa ilusão de solidificação, a base dela são átomos. Um grupo de átomos organizados de uma determinada fórmula vai formar moléculas, células, sistemas, tecidos, órgãos, enfim, infinitas manifestações de energia densificada que nós entendemos e processamos para criar uma realidade comum a todos, para que a gente possa trocar essas informações, para que eu possa estar aqui falando com vocês. Precisa ter uma organização do elemento básico que são os átomos. Muito bem, entendido isso, vamos recapitular um pouco a estrutura do átomo. O átomo ele é formado de um núcleo, nêutrons, prótons e elétrons. Nêutrons e prótons agrupados no centro e os elétrons girando ao redor. É um modelo muito semelhante ao nosso sistema solar, com o Sol girando no centro e os planetas girando ao redor. Essa observação é muito importante para entendermos a relação micro e macro. Porque se vocês pararem para observar e analisar, meus queridos irmãos, tudo que se repete no micro se repete no macro. Qualquer comportamento que observamos no nível microscópico, ele pode ser observado também no nível macroscópico. Então, quando falarmos nos nossos átomos, é importante vocês terem esse modelo, esse sistema na mente de vocês. Um núcleo e um elétron girando em volta. O elétron girando em volta é de extrema importância para esse conceito que nós vamos estudar hoje, que é o entrelaçamento ou emaranhamento quântico. O elétron, isso estudamos também nos programas anteriores, de acordo com a sua frequência, o seu padrão vibracional, o elétron ele vai estabelecer uma órbita
Ele vai se comportar de acordo com o seu padrão vibracional. Ou o seu padrão vibracional vai ser um reflexo do comportamento do seu elétron. A ordem dos fatores não altera o resultado para esse conceito que nós vamos passar no programa de hoje. Então, se a sua vida está estagnada em zonas de conforto, você não tem motivação, a sincronicidade não está presente na sua vida, você não está nunca no lugar certo, com as pessoas certas e na hora, nos momentos certos, é um grande indicador que o seu padrão vibracional está muito baixo. A sua energia, ela está vibrando num padrão bem desacelerado, ou seja, o seu elétron, ele está numa zona de conforto, ele está agindo de forma preguiçosa, ele está rodando perto do núcleo, numa velocidade bem devagar. À medida em que nós mudamos esse padrão, seja com programações neurolinguísticas, meditações, orações, praticando a caridade, enfim, tem infinitas possibilidades de você alterar o comportamento do seu elétron, e isso reflete nos campos da sua vida, pessoal, financeiro, amoroso. Muito importante que nós tenhamos esse conceito claro na nossa mente. E a forma com que o elétron se comporta, ou seja, a sua velocidade e o seu ângulo de rotação, na mecânica quântica tem uma nomenclatura. Chama-se spin. Eu pronunciei spin porque aportuguesei a palavra, mas o S é mudo. Em inglês se pronuncia spin. O spin, basicamente, é um indicador do seu padrão vibracional. Até aí, tranquilo, sem novidades. Estamos recapitulando os programas anteriores. Agora é que vamos ficar quânticos ou vamos ficar esquisitos. O emaranhamento quântico acontece quando dois elétrons e os seus respectivos spins, eles criam um estado de entrelaçamento. E não importa a distância que vocês separem um do outro, ao alterar o spin de um elétron, instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz, o outro elétron responde. Vamos repetir. A partir do momento que dois elétrons estejam entrelaçados, emaranhados quanticamente, qualquer alteração de ângulo e velocidade de rotação que ocorrer no spin de um elétron, automaticamente o outro elétron responde. Não importa em que parte do universo, eles podem estar em pontas separadas do universo. Uma força alterou o comportamento, alterou o spin desse elétron, instantaneamente o outro elétron que estiver emaranhado com ele responde. O que isso quer dizer? O que podemos colher de benefícios desse conceito e trazer para o nosso dia a dia? Vamos assistir agora um breve vídeo explicando visualmente como funciona o processo de emaranhamento, de entrelaçamento quântico, e ao final do vídeo nós retornamos refletindo sobre como esse conhecimento pode afetar a nossa vida e como nós podemos afetar o universo à nossa volta depois que entendermos a importância do comportamento dos nossos elétrons. E então, Bang, dando à luz a uma infinita existência em expansão de tempo, espaço e matéria. Todos os dias novas descobertas estão revelando segredos misteriosos, magníficos, mortais, de um lugar que chamamos de universo.
Enquanto tentam decifrar os mistérios do universo, os cientistas chegam a uma espantosa conclusão. Para entender o grande espaço, eles precisam estudar o espaço pequeno, a matéria microscópica que forma a base de tudo o que vemos. Mas ao encolher bilhões de vezes até o nível de átomos e partículas subatômicas, entramos num mundo estranho e inexplorado. Quando descemos ao mundo microscópico, nós vemos que é realmente estranho. Chega a ser bizarro e inacreditável. A matéria desse universo é muito menor do que tudo que podemos ver com um microscópio, mas contém a chave para o cosmos. Nós só podemos entender de onde viemos se entendermos esse louco micromundo. Então vamos partir para uma viagem fantástica por esse mundo inexplorado, conhecido como universo microscópico. O universo microscópico. Quando as pessoas falam sobre o universo, geralmente se referem à vasta extensão de espaço a bilhões de anos-luz de nós, que podem ver com radiotelescópios ou por imagens cósmicas. Pensam em estrelas, galáxias e planetas e tudo que é grande no espaço. Nós temos corpos astronômicos se movendo sob a força da gravidade. Existem leis da natureza e achamos que elas estão certas para sempre. No entanto, existe outro universo, um mundo invisível, que governa tudo aquilo que vemos. Quando diminuímos de tamanho, trilhões de vezes, até o mundo microscópico, as regras são muito menos intuitivas do que aquelas com que estamos acostumados no mundo maior. A mágica do universo microscópico começa a cerca de 10 bilionésimos de metro, ou o tamanho de um átomo. A matéria se comporta de modo tão diferente a esse nível que os cientistas desenvolveram uma série de regras inteiramente nova para descrever o que ocorre. É a chamada teoria quântica. E o que ela diz é extraordinário. Esta bola de beisebol representa uma partícula subatômica, como um elétron ou um fóton de luz, que rotineiramente faz todo tipo de coisas bizarras e estranhas no universo microscópico. A versão subatômica dessa bola de beisebol pode ser invisível, pode passar por objetos sólidos facilmente, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e, aparentemente, pode voltar no tempo e mudar o passado. Isso significa que eu poderia jogar essa bola de beisebol para a primeira base e a base do batedor ao mesmo tempo. Ou então mudar o aparente desfecho de uma jogada enquanto ela ainda está acontecendo. Eu sei que isso parece coisa de ficção científica, mas de fato sabemos que é verdade, ou pelo menos parece verdade em nosso mundo quântico. Todo tipo de coisas estranhas acontecem. Se os cientistas entendem como essas coisas estranhas funcionam, eles podem colocá-las para funcionar em nosso dia a dia, revolucionando a computação moderna e talvez até permitindo que nos comuniquemos através do cosmos instantaneamente. A chave para concretizar esses milagres é um processo chamado entrelaçamento quântico. E os cientistas já estão direcionando essa incrível descoberta para propósitos civis e militares. Na física quântica, o que acontece em um objeto aqui pode instantaneamente afetar um objeto ali. E ali pode ser a milhões de quilômetros. Funciona assim. Quando duas partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas, isso instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento,
você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a força a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para outra. Eu não entendo isso. Não conheço ninguém que entenda. Ação fantasmagórica à distância, como Einstein dizia. O entrelaçamento quântico é mais que uma curiosidade do mundo microscópico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode um dia ajudar os seres humanos a se comunicarem através de vastas distâncias instantaneamente. As pessoas às vezes acham que o entrelaçamento quântico alcançará a desejada meta de transferir informações a uma velocidade maior que a da luz. Eu não acho que isso seja possível, porque para montar esses sistemas, você precisará levá-los para lá a velocidades menores que a da luz. Mas o que eu sei, não é? Há 100 anos, ninguém achava que nós chegaríamos à Lua. Você pode pensar que essas minúsculas coisas da escala de Planck não têm nada a ver conosco, que somos bem maiores, mas tem tudo a ver, são as nossas origens. Todo o nosso universo, se olharmos para trás, teria sido menor que o comprimento de Planck. Seja o que for que exista nas menores escalas do mundo subatômico, e seja como for que se comportem, os cientistas dizem que precisam entender esse mundo antes que possam compreender o cosmos acima, o comportamento humano e o que pode ter existido antes do Big Bang. É uma formidável quantidade de informações inserida num espaço inacreditavelmente pequeno. O universo microscópico. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então, meus queridos irmãos, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido muitas informações, muitas imagens, mas o mais importante que vocês absorvam é que a informação ela é transferida de um elétron para outro, independente a distância que eles estejam, instantaneamente, mais rápida do que a velocidade da luz. Vamos trazer esse conceito primeiramente para o campo das telecomunicações. Imagina as comunicações espaciais como seriam. Em Marte, por exemplo, se a pessoa manda um sinal de rádio na velocidade da luz, ele vai demorar no mínimo 20 minutos, até mais, para chegar na Terra. Imagine uma comunicação quântica, instantânea. Não importa o local que você esteja em relação ao emissor, qualquer lugar do universo. Um elétron recebe a informação instantaneamente, o outro também recebe a informação. Trazendo esse conceito para o nosso dia a dia, como é então que emaranhamos, entrelaçamos os nossos elétrons? Através de pensamentos, através de atitudes, através de sentimentos. E a partir do momento que os elétrons estão entrelaçados, qualquer informação que um receber, o outro elétron instantaneamente vai reagir a essa informação. No nosso dia a dia, como é que funciona isso? Um exemplo, meus queridos irmãos, imagina que vocês
estão conversando, estão numa roda de amigos. Estão conversando. Os elétrons estão entrelaçados. Um desses amigos vai embora, tem que ir para casa. Não importa a distância, enquanto ele não se entrelaçar com outro elétron, ele vai responder instantaneamente aos estímulos do elétron que receber a informação. E aí essa pessoa vai para casa e instantaneamente, como infelizmente é muito comum nesse paradigma social que nós vivemos, as pessoas que continuaram lá na reunião começam a falar mal, fazerem críticas, comentários nocivos, julgamentos sem fundamento, críticas destrutivas para aquela pessoa. Instantaneamente o elétron dela, pelo fato de estar emaranhado, vai reagir a essas informações. Qual que é o ponto que deve ficar claro? Muito cuidado quando vocês falam de alguém, pensam em alguém ou tomem alguma atitude para com um irmão encarnado. O simples fato de pensar, se os elétrons estiverem emaranhados, é mais do que o suficiente para alterar o spin do receptor. É o conceito básico de muitos processos magísticos, onde é feito o entrelaçamento quântico e passa a transferir informação de um elétron X para um elétron Y. Informações diversas. Infelizmente, no campo magístico, essas informações elas são informações nocivas, prejudiciais. Agora, eu faço a pergunta, imagine se a população, de uma forma geral, sentisse no seu coração a mecânica quântica, o seu funcionamento. Imagina a utilidade terapêutica que essa tecnologia ia ter. Entrelaçariam-se dois elétrons e colocaria-se apenas informações saudáveis, saúde, felicidade, alegria, prosperidade, e automaticamente, quanticamente, o outro elétron responderia, o seu spin seria alterado e a pessoa, o indivíduo, iria passar a sentir as modificações positivas na vida. Infelizmente, esse é um conceito que ele é experienciado e aceito pelos praticantes da medicina holística. E aí você, meu querido irmão reikiano, deve estar com a pulga atrás da orelha. Quer dizer então que quando fazemos um atendimento à distância, é isso que o terceiro símbolo, o Honshaze Shonen faz? Exatamente, meus queridos irmãos. Você, reikiano, que teve esse insight, você está correto. O Honshaze Shonen, entre outras coisas, ele entrelaça os spins da pessoa que está enviando a energia Reiki e da pessoa que está recebendo a energia Reiki. Essa é a explicação científica para o atendimento energético à distância. Muitas alegorias podem ser usadas, podem se falar de aberturas de portais, mas na técnica de transmissão energética, a ciência que explica é a mecânica quântica e o conceito é o emaranhamento quântico. Então, meus queridos irmãos, eu espero que vocês tenham se conscientizado de que nada do que você faz, do que você pensa, fica restrito à sua realidade. Isso reverbera em múltiplos planos, em múltiplas esferas, e o que estiver emaranhado a você vai responder a esse estímulo instantaneamente. Então, fica aí a reflexão para você. Veja em que nível você está emaranhado com a sua família, com os seus colegas de trabalho, com os seus
o seu companheiro de vida, seja ele homem, mulher. Entendendo isso, sentindo isso no coração de vocês, vocês vão a cada dia se comportar como sendo uma grande unidade e não mais vivendo esse paradigma falho de que nós estamos separados, de que eu sou eu e você é você. Isso não é verdade e a física quântica nos prova isso. Eu sou uma centelha divina experienciando ser o Flávio. Você é uma centelha divina individualizada da mesma fonte, experienciando ser você. E nós dois estamos constantemente enviando, imprimindo informações no sistema. E baseado nessas informações, o sistema elabora novas informações e nos envia para que nós experienciemos isso, mandemos para ele, ele relabora, envia de novo, e assim nós vamos tecendo a malha que cria a nossa realidade. Então, meus queridos, espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero muito receber as dúvidas, os comentários de vocês pelo e-mail da TV Pax. E gostaria de deixar um abraço especial e um convite ao meu querido irmão Boris. Boris, venha aqui ao nosso programa falar sobre a tecnologia, sobre o Instituto Tesla. O Momento Quântico ficará imensamente honrado em recebê-lo aqui, as portas estão abertas. Então, meus queridos irmãos, vamos ficando por aqui com mais um Momento Quântico, na certeza de que estamos todos entrelaçados e na certeza de que se eu me sinto bem, você tem grandes chances de se sentir bem também. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.